Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre o Trump, que disse que está decepcionado com o Brasil e preparando realmente restrições a passaportes brasileiros que podem, inclusive, ter a questão de impedir a ida à ONU na Assembleia Geral, né, que é agora no final de setembro, no dia 22 de setembro, a Assembleia Geral da ONU. O Brasil geralmente abre essa Assembleia, o primeiro a discursar, né? E, por enquanto, ainda tem um monte de membros da delegação brasileira sem visto, né? E podem ter vistos com restrição. Mas não é só isso não, tá? Eles também avisaram que os Estados Unidos vão punir países que detenham norte-americanos sem justificativa e também sobre as possíveis relações, as possíveis punições secundárias a qualquer empresa que que tenha relações com Alexandre de Moraes. Vamos entender esse assunto aqui. Essa notícia foi sugerida por Peter El Cavaleiro do Capital Livre. Quanto maior o amor, mais caro o seu custo, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, o Trump foi perguntado recentemente sobre aquela notícia que saiu, a gente falou aqui com exclusividade, né? A notícia de que o Brasil poderia ter restrição nos vistos para a viagem à Assembleia Geral da ONU, né? Então o Brasil deve participar da Assembleia Geral da ONU, que é agora dia 22 de setembro, e só que os Estados Unidos têm por obrigação, né, pelo acordo da criação da Assembleia da ONU, os Estados Unidos têm a obrigação de ceder, de dar visto para as pessoas que vão nessa Assembleia, né, de deixar as pessoas entrarem, né? E esse truquezinho que o Padilha tentou usar para conseguir um visto para entrar aqui no Brasil, alegou que ia fazer parte da comissão brasileira que iria na Assembleia Geral da ONU. E, bom, embora exista realmente essa regra de obrigar o país, os Estados Unidos, a fornecer o visto, não é a primeira vez que seriam negados esses vistos. Por exemplo, já foram negados para toda a delegação palestina. O Mahmoud Abbas e outras pessoas que eram da delegação palestina já tiveram seus vistos negados. E ainda não saíram os vistos de vários outros países, inclusive do Brasil. E os Estados Unidos estão considerando algumas alternativas. A gente falou sobre isso, né? Uma alternativa seria simplesmente negar o acesso ao Brasil. Não pode. Ah, mas não pode. Mas a regra da ONU diz que pode, que não sei, mas a gente não vai liberar o visto para você e ponto final, né? Eu não acredito que eles cheguem nessa solução mais radical, tá? Mas eu acredito que a outra solução seja possível aqui, ó. Irã, Sudão, Zimbábue e Brasil são os países que estão sendo considerados para vistos com restrição. Ou seja, pode não receber o visto, ou pode ser que recebam um visto especial com uma limitação de acesso. Ou seja, que eles até podem entrar nos Estados Unidos, mas eles só podem ir do aeroporto para o hotel, do hotel para a ONU, da ONU para o hotel, do hotel para o aeroporto. Ou seja, não podem ir em nenhum outro lugar dos Estados Unidos. Isso já aconteceu em outras situações e os Estados Unidos estão estimando esse tipo de coisa novamente, estão cogitando esse tipo de restrição também para quem vai na ONU, né? Ou seja, seriam pessoas não gratas, mas os Estados Unidos tem que emitir o visto para essas pessoas, beleza. Emite o visto para essas pessoas. Só que, no final das contas, elas só podem ir na ONU, não podem ir em nenhum outro lugar, né? O Irã, particularmente, como vive com muita restrição lá de embargo e coisa e tal, o pessoal adora ir comprar coisa nos Estados Unidos, porque, né, as coisas nos Estados Unidos são baratas, né? E daí volta com essa muamba toda para o Irã, e aí isso proibiria, eles não conseguiriam fazer essas comprinhas deles aqui, né? Enfim, o Brasil pode ser sancionado. Eu não acredito que o Trump vá impedir a ida da delegação brasileira para a ONU, tá? Não acho que ele vai chegar nesse nível, mas, assim, algumas restrições podem. Por exemplo, cortar o Padilha, é possível que corte o Padilha não receba o visto. Outra coisa é justamente essa restrição de local. Você pode ir, mas não pode fazer nada que não seja no estrito cumprimento lá da ida até a ONU, né? Enfim, vamos ver qual vai ser a restrição que vai ser aplicada, se vai ser aplicada alguma. Também pode ser, ele falou que está considerando essas coisas, né? A repórter perguntou para ele se ele estava realmente considerando esse tipo de coisa, e ele respondeu que sim, estamos muito desapontados com o Brasil. Disse que, bem, eu não sei, né? Estamos falando de coisas que nos deixam muito desapontados com o Brasil. Aplicamos tarifas muito altas por causa do que eles estão fazendo, algo muito lamentável. Eu amo o povo do Brasil. Temos uma ótima relação com o povo do Brasil, mas o governo mudou radicalmente, foi para a esquerda de forma muito intensa, muito radical. E isso está prejudicando o país gravemente. As coisas lá estão indo muito mal, muito, muito mal. Então vamos ver.
Ou seja, ele confirmou que está insatisfeito com o governo Lula. Isso não é novidade nenhuma, a gente sabe que não tem problema, realmente é um problema isso. Concordo, foi para a esquerda, absurdamente para a esquerda, e por culpa da galera que resolveu fazer o L, ai não, vamos fazer o L, o Lula é um democrata aqui, assinei uma cartinha da democracia, olha só que coisa. Ou seja, fizeram a merda completa de botar esse idiota ditador na presidência, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer, né? Agora, essa não é a única punição que o Trump está planejando para o Brasil. Tem outras punições em caminho também. A gente sabe que já tem uma série de pessoas aqui no Brasil sem o direito de visto nos Estados Unidos, e tem também a questão da Magnitsky para o Alexandre de Moraes. As duas coisas podem piorar. Os Estados Unidos estão decidindo agora, tem uma terceira iniciativa, que é a punição de países que detêm norte-americanos sem justificativa. O decreto cria designação de patrocinador estatal de detenção arbitrária. Isso é um problema, tá? A Venezuela faz muito isso, a Rússia faz muito isso, detém americanos que vão nesses países para ter moeda de troca, porque depois pode usar esse americano preso no país para trocar por prisioneiros que realmente cometeram crime e que estão presos nos Estados Unidos. A Rússia faz isso o tempo todo, né? E daí os Estados Unidos vão criar essa nova lista, é como se fosse uma nova lei Magnitsky da vida, para patrocinador estatal de detenção arbitrária, né? Aqui, ó, uma das ações é que qualquer nação pode ser classificada como patrocinador de detenção arbitrária, o que permite ao governo dos Estados Unidos impor sanções e restrições diplomáticas aos países que prendem cidadãos norte-americanos sem justificativa legal considerada adequada. Então é isso daí. E por que isso é importante aqui para o Brasil? Porque olha só o caso aqui da Flávia Magalhães. A Flávia Magalhães, vocês sabem, ela é brasileira de nascimento, mas ela tem dupla cidadania, ela é uma cidadã americana, ela já mora nos Estados Unidos há muitos anos, já é cidadã americana. E ela teve um mandado de prisão emitido pelo Alexandre de Moraes. Ela, de fato, não chegou a ser presa, mas ela teve um mandado de prisão emitido contra ela pelo Alexandre de Moraes. Então ela acabou voltando para os Estados Unidos, mas ela não pode vir para o Brasil agora. Ela estava acostumada a vir aqui de vez em quando, porque né, tem família aqui no Brasil ainda, e agora não pode por conta desse mandado de prisão. E o mandado de prisão é por conta de coisas que ela falou no Twitter. Ah, porque ela criticou o Alexandre de Moraes no Twitter, isso a gente já sabe, é considerado uma coisa totalmente inadequada. É inadequado em qualquer legislação do mundo, até na legislação brasileira, tá? Prisão porque você falou alguma coisa errada no Twitter é um absurdo completo, em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. Mas não para o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, vocês sabem, ignorou toda a Constituição brasileira, todos os princípios da liberdade de expressão, todos os direitos humanos, todo o Código Penal, o Código de Processo Penal, ignorou tudo. O que vale é a lei da cabeça do Alexandre de Moraes, né? Então, ele emitiu esse mandado de prisão contra a Flávia Cordeiro Magalhães, que é a moça, né, essa moça aqui, que é americana e que está aqui. Então, ou seja, isso aqui ó, já pode entrar o Brasil nisso daqui, ó. Ou seja, um país que que seja patrocinador estatal de detenção arbitrária pode receber mais sanções e restrições diplomáticas aos países que prendem cidadãos norte-americanos sem justificativa, né? Então aqui, ó, a classificação de um país como patrocinador estatal de detenção arbitrária será feita pelo secretário de Estado com base em um ou mais dos seguintes critérios. Prendam de forma considerada arbitrária pelos Estados Unidos cidadãos norte-americanos. Se recusem a libertá-los depois de notificação oficial. Apoiem ou sejam cúmplices em padrões de detenção considerada ilegal pelos Estados Unidos, inclusive de cidadão de outros países, quando houver interesse norte-americano. Então, ou seja, eu acho que dá para aplicar no Brasil isso daqui, tá? Além de sanções econômicas, a designação permite à Casa Branca restringir a entrada de cidadãos dos países dos Estados Unidos, já pode usar até nesse caso aqui, de proibir o pessoal de ir na ONU lá, né? Impor restrições geográficas de viagem que proíbam o uso de passaporte dos Estados Unidos para viajar para ou através do país designado, restringir assistência ao governo do país nos termos da Lei da Assistência Estrangeira, restringir a exportação de determinados bens ao país. Ou seja, fica uma coisa bem mais interessante. Dá para fazer um monte de punição aqui com o Brasil com isso. É mais uma punição que os Estados Unidos podem aplicar ao Brasil também, né? Isso sem contar a questão da Lei Magnitsky, né? Aqui, ó, para os Estados Unidos, qualquer empresa que se relacione a Moraes pode ser alvo de sanções, né? O ministro não poderia ter conta em prestadores de serviço dos Estados Unidos como Netflix e Google. Mesmo operando em reais, bancos brasileiros não poderiam tê-lo como cliente. Então esse foi o aviso da cartinha que os Estados Unidos mandou para os bancos no Brasil, né? De acordo com pessoas próximas ao assunto, isso inclui não só contas em bancos, mas serviços de streaming como Netflix, Google Drive, e as Big Techs poderiam ser também multadas nesse caso. Procuradas, as empresas não se manifestaram, né?
Além disso, a lei dá margem para que outras empresas que tenham negócio com companhias alvos de sanções também sejam repreendidas. Dessa forma, as companhias e instituições que se relacionam com um banco no qual o Alexandre de Moraes tem conta seriam passíveis de reprimenda dos Estados Unidos. Então repara, o ameaçado não é só o Banco do Brasil, é qualquer outra empresa que tenha ligação com o Banco do Brasil, né? Só que tudo isso é arbitrário para os Estados Unidos. A Folha de São Paulo está falando aqui da seguinte forma: então se a Netflix cancelar a conta do Alexandre de Moraes, ela pode ter que cancelar a conta do Alexandre de Moraes por conta dos Estados Unidos, e aí o Alexandre de Moraes pode emitir uma lei, uma decisão judicial aqui no Brasil, colocando a Netflix na mesma saia justa que o Banco do Brasil, por exemplo, que não pode nem tirar a conta do Alexandre de Moraes, porque o STF não deixa, e não pode cancelar a conta dele, porque a lei Magnitsky não deixa. A lei Magnitsky obriga a cancelar a conta, o Alexandre de Moraes, o STF, obriga a manter a conta. A Netflix estaria na mesma situação nesse caso, né? Só que, lógico, isso tudo depende do interesse americano de aplicar sanções secundárias. Então, ele não vai sacanear as próprias empresas, se for o caso, né? Aqui, ó, outra coisa aqui, ó. Magnitsky, empresa dona de imóveis da família de Alexandre de Moraes, entra na mira dos Estados Unidos. A gente já falou sobre isso aqui. Essa descoberta foi feita pelo Paulo Figueiredo, acho que foi feita pelos próprios americanos, tá? Eles que vasculharam lá. E a gente viu que tem um monte de coisas que dá para pegar essa informação da empresa dos filhos, né? É uma holding patrimonial com o nome de Instituto de Direito, e que o Alexandre de Moraes botou no nome dos filhos para botar todo o patrimônio ali já, né? Isso, você ter uma empresa dessa, isso não é ilegal, não tem nada de errado com esse tipo de coisa. Aliás, é uma coisa muito comum em quem tem muito patrimônio fazer esse tipo de coisa. Mas o problema é que agora os Estados Unidos sabe disso, pode aplicar sanções a essa empresa também. Essa empresa, ela tem, né, os imóveis da família do Alexandre de Moraes. Eles não podem exigir que os bens sejam congelados aqui no Brasil, tá? Essa empresa não tem bens congelados aqui no Brasil. Mas, se essa empresa tiver bens nos Estados Unidos, ou alguma ligação com alguma coisa nos Estados Unidos, ou contas correntes aqui em bancos aqui no Brasil, porque uma empresa pode ter conta corrente em banco, isso tudo entra na lei Magnitsky também, né? Então, ou seja, vai ser mais complicação para o Alexandre de Moraes isso daqui também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.